Tá, bom dia, pessoal. Desculpa. Tô aqui vendo a sala, não tá abrindo. Estranho. Espera aí que eu vou ligar minha câmera, tá? Prontinho, bom dia. Deixa o pessoal chegar aí pra gente dar início. Nossa, minha câmera tá muito ruim esses dias. Esses dias não, né? Sempre esteve. Deixa o pessoal chegar. Pessoal, olha só, para quem já está na sala, pega aí. A gente vai dar uma continuidade, vou fazer duas aulas distintas hoje. Tá? Eu vou dar continuidade para finalizar aquele capítulo 12 de Química 1, ou é isso, de Química 1, tá? Que a gente tá. Para não ficar uma coisa solta, a gente fez ontem, depois só vê na próxima semana, fica uma coisa meio solta, pensei nisso ontem. E depois eu vou explicar Química 2, tá? Na aula seguinte. Então, 9h40, 9h50 eu paro, dou uns 10 minutinhos para vocês aí, né? Dar um intervalo de uma aula para outra, para não continuar direto. Aí a gente dá uma pausa e retorna para a aula seguinte, tá bom? Aí na aula seguinte, 9h50, mais ou menos, 10 horas, a gente começa a aula com Química 2, falando aí do capítulo 11, para a gente finalizar o livro de Química 2 essa semana, tá bom? E a gente ficar junto num livro só. Para quem já está na sala, pessoal, a gente vai trabalhar com o livro 3, 4, desculpa, de Química 1, capítulo 12, igual a gente estava ontem, tá bom? Peguem aí o livro de vocês na página, deixa eu pegar aqui. Capítulo 12. Página 2, 3, a gente parou na página 4, tá? A gente vai fazer a página 4, 5, né? Tentar fazer essas páginas aqui nessa aula, bem rapidinho, trabalhando bem rapidamente. Vou começar a compartilhar minha tela agora com vocês, tá bom? Eu estou sem o fone ali, mas é porque está aqui na mesa. Eu estou falando, eu acho que está dando para ouvir tranquilo, né? O microfone está perto de mim aqui. Vou tirar isso da cara um pouco para ficar um pouquinho melhor. Olha só. Então acompanhem comigo aí. Nós estamos no livro 4, Química 1. Nós estávamos vendo ontem a questão dos ácidos carboxílicos, ainda continuando a estudar as funções orgânicas separadamente, evidentemente, cada uma delas com suas características. E aí a gente vem o seguinte: aldeídos. Nós estávamos estudando ontem ácidos carboxílicos, levamos uma aula para falar dos ácidos, mas beleza. Aldeídos, agora temos sais de ácidos carboxílicos e ésteres. Então vamos lá começar a ser bem objetivos aqui. Eu vou começar a fazer uns resumos e postar na minha página do Instagram, tá? Ó, ácidos carboxílicos, aldeídos, ácidos carboxílicos e aldeídos, eles compartilham uma característica em comum. O grupo funcional dessas duas substâncias, aldeídos e ácidos carboxílicos, só pode ser encontrado em carbonos das extremidades das cadeias. Eles não conseguem, não é possível você ter uma substância química classificada como um aldeído ou como um ácido carboxílico quando você tem aí os grupos funcionais posicionados aí no interior da cadeia. Agora, quando você observa
extremidades da cadeia carbônica, aí sim, você pode ter, evidentemente, que outras funções, mas você pode ter o contato aí com as funções conhecidas como aldeídos e ácidos carboxílicos. O grupo funcional que caracteriza os aldeídos é chamado de aldoxila, tá? Então, o grupo funcional dos aldeídos é chamado de aldoxila, também tem uma terminação mais usual, que são essas duas aqui, formila e metanoíla, tá? São duas terminações menos, a formila nem tanto, tá? Formila aparece em alguns conceitos. Agora, a metanoíla não é muito comum, não, mas também existe, tá? O grupo funcional recebe esse nome. E qual é a característica desse grupo funcional? Ele é constituído por um átomo de carbono, ligado a um átomo de oxigênio e a um átomo de hidrogênio. É o que a gente chama de C-OH. C-OH. Perceba aqui, ó, que muitas vezes, na escrita molecular, isso daqui pode se confundir com um álcool, tá? Eu já vi uma questão do Enem fazendo isso. Muita atenção que para você... Porque tanto o aldeído quanto o álcool, eles vão apresentar isso aqui, ó. Eles podem ser escritos com a seguinte fórmula molecular, CHO. Né? Porque o álcool é o OH ligado a um carbono, e o aldeído é também um oxigênio e um hidrogênio ligado ao carbono. Então, como que você vai saber se é um aldeído, se é um álcool? Aí você vai ter que lembrar das ligações do carbono, das 4 ligações que o átomo de carbono faz. Então, quando você tem CHO, né, ligado aí, por exemplo, esse carbono, ele apresentar características de ligações saturadas, aí você vai ter um álcool. Agora, se você percebe que não é possível fazer 4 ligações ali mediante a análise da molécula, evidentemente que você vai estar diante de um aldeído. Então, muita atenção que os exercícios eles costumam brincar com essas duas funções, aldeídos e álcoois. Brincar de qual sentido? Eles normalmente conseguem fazer a escrita molecular da fórmula ficar muito parecida, porque elas são parecidas, e aí confundir você na hora de fazer o exercício. Então, para você não ter essa confusão, você precisa lembrar das ligações, das 4 ligações estabelecidas pelo átomo de carbono. O grupo aldoxila, ele sempre, olha só, vai estar posicionado em carbonos da extremidade. Ele nunca pode ficar entre carbonos. Por que ele nunca pode ficar entre carbonos? Sabe por quê? Porque se de repente aparece um átomo de carbono aqui e outro átomo de carbono aqui, esse grupo funcional ele já é outro grupo, já é outra função que a gente estudou no capítulo anterior. É uma cetona. Então, ó, é por isso que eu falo que o livro podia ter trazido aldeídos e cetonas no mesmo conjunto. Tá? Os aldeídos e acetonas, eles têm o C-O, bem marcado como grupo funcional, mas tem uma diferença. Nas cetonas, a carbonila, né, que é chamada de carbonila, ela vai estar entre carbonos. Já no caso dos aldeídos, como a carbonila ela vai estar posicionada nas extremidades da cadeia, o carbono que faz parte desse grupo funcional recebe um átomo de hidrogênio, né, é capaz de se ligar a um átomo de hidrogênio, e aí passa a terminação aldoxila. É para diferenciar. Então, cetona e aldeído têm grupos funcionais parecidos, só que tanto o aldeído quanto os ácidos carboxílicos só podem aparecer na extremidade da cadeia. Então, reconheço. E agora, no meio, como que eu faço a nomenclatura desses compostos? No caso dos aldeídos, a gente não tem nenhuma diferença das regras que a gente viu até agora. Nenhuma, tá? A única diferença que vai existir
é a diferença do sufixo. Para o aldeído, todo nome de aldeído termina em -al. Então, por exemplo, quantos carbonos tem aqui nessa cadeia? 1. É um aldeído, porque tem o C dupla O, OH. Se tem um carbono, a cadeia não é ramificada, a cadeia não é insaturada, e assim sucessivamente, como que eu dou nome a esse composto? Prefixo do quantidade de carbono, MET. Infixo, lembra que eu falei ontem mesmo que apresente a dupla ligação, como é um carbono só, aí o PAC recomenda, orienta ou estipula, na verdade, que a gente use carbono com ligações simples nesse caso, então é o prefixo MET, AN, AL. Então esse daqui é o metanal. Metanal. MET porque tem um carbono, AN porque o carbono faz ligações simples, apesar dessa dupla aqui, tá? Não confunda. E AL porque é um aldeído. Aqui, quantos carbonos temos aqui? É ramificado? Não é ramificado. Tá, então, direto, igual aos outros. Prefixo, 2 carbonos, et. Infixo, os carbonos fazem ligações simples, então é o etanal, tá bom? Então, as regras de nomenclatura para aldeídos, ácidos carboxílicos, cetonas, álcoois, fenóis, tudo bem? Essas regras de nomenclatura, os fenóis não, essas regras de nomenclatura para essas substâncias que eu falei aqui, elas respeitam todas aquelas que a gente já viu, de composto ramificado, insaturado, tudo aquilo. Só muda o grupo funcional, ou seja, só muda o sufixo da minha nomenclatura. Agora, quando eu trabalho com o éter, quando eu trabalho com o éster, fenol, sais de ácido carboxílico, aí a gente tem nomenclaturas distintas. Na verdade, não é distintas. A gente tem as mesmas regras de nomenclatura anteriormente, só que agora com algumas características mais próprias destas funções. Então, como a gente está estudando o aldeído eu aplico as mesmas regras, só mudo o sufixo do meu composto. Então, aqui, ó, por exemplo, se nós temos um composto ramificado, um composto ramificado, obedece-se à mesma ideia. Lembrando que toda vez que a gente tem um composto ramificado, insaturado e com grupo funcional, o grupo funcional ou o carbono que contém o grupo funcional é o carbono de prioridade. Então, sempre ele vai ser o número 1 da minha cadeia carbônica. Claro, a depender se ele está na extremidade ou não. No caso dos aldeídos e dos ácidos, é a dica master, talvez, para vocês pegarem aí. No caso dos aldeídos e dos ácidos, como os grupos funcionais dessas duas substâncias estão sempre nas extremidades, o carbono que contém o grupo funcional é sempre o carbono número 1, tá? Então, C dupla OH, perceba que em todos os casos, o C dupla OH está sempre na extremidade da cadeia, é um carbono, um oxigênio, trabalhe com as diferenças entre eles, e um hidrogênio, tá? Que forma esse grupo funcional. E aí a gente tem o carbono número 1 é o carbono que contém o grupo funcional. Carbono número 2, número 3, número 4. Então, 3 metil butal. Então, é o 3-metil-butan, porque tem ligações simples. But, porque tem 4. An, porque ele faz ligações simples. E al, porque é um aldeído. Então, esse é o 3-metil-butanal. E assim você vai fazendo para todos os demais compostos que pertencem a essa função. Se tiver uma dupla ligação, olha lá, você ainda mantém a escrita normal com dupla ligação.
Aí você vai me perguntar assim, professor, aqui eu não teria que colocar prop 2, né? Porque está no carbono número 2, a insaturação, enal? Sim, teria. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Nesse tipo de composto aqui, nesse tipo de composto que está aí, o propenal, a dupla ligação, ela tem outra possibilidade de local para ela existir? A dupla ligação entre os carbonos? Não. Nesses casos, é igual o caso de vários compostos que têm 4 átomos de carbono. O butanol, por exemplo, um álcool, né, ele também é um caso muito similar. Quando você percebe que não tem outra posição para aquela insaturação ou para aquele grupo funcional, não, ele não consegue ficar em outra posição, não tem como ele ir para outra posição além daquela que está sendo exibida ali. Nesse caso, você pode dar o nome direto sem botar o número. Mas se eu botar, vai estar errado? Não, não vai estar. Como assim? Que número que você está falando? Opa, estou falando. Aqui não tem jeito, né? Não dá. Aqui não tem jeito. Ele está no canto do livro, o SAS não me dá essa liberdade de trazer o livro para cá. Então, carbono número 1 é o carbono que contém um grupo funcional, 2, 3. Então, são 3 carbonos prop. Porque no carbono número 2 desses 3 tem uma dupla ligação, então, corretamente seria pro hífen 2, dessa forma aqui, ó. Prop, porque tem 3 carbonos, hífen 2, ou seja, no carbono número 2 tem uma dupla ligação e é um aldeído. Você poderia fazer isso? Poderia. Está errado? Não, não está errado. Mas se eu colocar só propenal, tá certo? Também tá certo. Por que que tá certo? Porque nesses casos aqui, em casos em que o grupo funcional, a insaturação ou a ramificação não tem outra posição de entrada na cadeia carbônica, ou seja, você não consegue levar aquela dupla ligação aqui, ó, essa dupla ligação aqui, você não consegue trazer ela para esse carbono daqui. Fica uma porcaria. Eu estou vendo aqui pelo meu celular, fica uma porcaria de um livrinho aqui em cima, ó. Nossa, deixa eu falar a verdade aqui. Então, ó, se você reparar, a dupla ligação ela não consegue ir para aquele carbono, para os outros 2 carbonos, para o meio daqueles outros 2 ali, ó, do 1 e do 2. Então, pode botar direto também, beleza? Só nesses casos. Tá bom, pessoal? Bom, pronto. A nomenclatura usual, olha lá, forme ou formaldeído, forme, lembra, ó, forme, acético, acetaldeído, aqui o causador da ressaca, o formol, utilizado muito aí em conservação de matéria orgânica e tal, tá? Então, ó, acete, 2 carbonos, forme, 1 carbono, então esse daqui é o formaldeído, o acetaldeído, o propionaldeído, porque é o aldeído com 3 são os 3 principais, tá bom? Ou aldeído propiônico. Não tem, digamos assim, uma regra específica. Por isso que ele traz os 3 exemplos. O mesmo acontece ali nos ácidos. Não tem uma regra específica, por isso que ele traz os 3 exemplos, tá bom? Propriedades. Aqui a gente vem com aquela mesma questão. Propriedades, temos sempre que comparar as propriedades dos compostos. Pontos de fusão e ebulição. A presença da carbonila. Oxigênio torna ele um pouco polar, pouco. Lembra que isso depende da cadeia. Então, há certa solubilidade em água para os menores. Há também, se comparados, por exemplo, ó, comparados a quem? Se eu comparo o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos com os compostos apolares, totalmente apolares, hidrocarbonetos.
são maiores porque tem a carbonila, carbonila tem oxigênio, dá uma polarização. Se eu comparo, por exemplo, com um álcool, aí eu já tenho um processo contrário. Os álcoois, eles vão ter pontos de ebulição um pouco maior, fusão e ebulição um pouco maior que os aldeídos, pela presença do OH, formação de ligações de hidrogênio. Aqui não forma, tá bom? Então, muita atenção. Fase de agregação, os aldeídos eles vão de gases até sólidos, dependendo da quantidade de átomos de carbono, tá? Eles são menos densos que a água e normalmente são aplicados como desinfetantes, conservação de peças anatômicas, na obtenção de resina e assim sucessivamente, tá bom? Então, quanto à solubilidade, a solubilidade é a mesma ideia para todos, tá, pessoal? Se tiver uma certa polarização, né, uma certa polaridade, aqueles aldeídos ou aquelas substâncias que têm uma certa polaridade e cadeia carbônica menores, elas acabam tendo um grau de solubilidade em água. A partir do momento que você aumenta o tamanho da cadeia carbônica, evidentemente que isso vai se tornando menos solúvel. Então é só você pensar para todos os casos, é assim, exceto para os hidrocarbonetos, que aí não tem oxigênio, não tem polaridade, então aí a gente não tem como ter solubilidade em compostos polares. Pergunta. Não? Então vou para a próxima. Ésteres. Ésteres são derivados de ácidos carboxílicos, tá? Então eles são derivados de um processo muito importante dentro da química chamado de esterificação. Tem a esterificação e a transesterificação. Né? A transesterificação a gente viu que obtém, por exemplo, o biodiesel, né? Uma das formas de obtenção do biodiesel. No caso dos ésteres, os ésteres são aquelas substâncias químicas que normalmente a gente encontra elas nos, por exemplo, nos sabores artificiais, aromas artificiais, principalmente sabores não, aromas artificiais, tá? Aromas e sabores artificiais. Então, o cheiro de banana, o cheiro de maçã, todo o cheiro dessas frutas, naturalmente, são constituídos, né, o sabor também, são constituídos por substâncias que são classificadas como ésteres, tá? Ó, vai ter uma diferença entre eles. Procure essa diferença. Ó, eu já vi que dos primeiros capítulos, do primeiro capítulo que eu estudei, todas as funções, elas são monooxigenadas, só tem um oxigênio. Nesse segundo parte dos capítulos que eu estou estudando, as funções já começam a aparecer dois oxigênios. Então, se os ésteres são derivados de um ácido, evidentemente que o seu grupo funcional vai ser similar ao grupo funcional do ácido, com uma diferença. É o mesmo caso do aldeído da cetona. Ácidos e ésteres, aldeídos e cetonas. Ó, aldeídos, ácidos e aldeídos, eles compartilham a característica seguinte: o grupo funcional deles estará sempre posicionado na extremidade da cadeia. Cetonas, ésteres e cetonas, eles vão ter os seus grupos funcionais sempre posicionados no interior da cadeia. Eu não vou falar meio porque não é meio, é no interior da cadeia, entre carbonos, tá bom? Então, ó, se eu reparo todos esses compostos aqui, eu percebo o seguinte, ó, o grupo funcional C-O-O é muito similar ao grupo dos ácidos. Só que a diferença se encontra que esse grupo funcional está situado no interior da cadeia carbônica entre carbonos. Ésteres e sais de ácidos carboxílicos são derivados dos ácidos. Eles são derivados dos ácidos. Então, eles compartilham o grupo se são derivados, eles compartilham alguma coisa. Que alguma coisa? Parte do grupo funcional. Então, quem é o grupo funcional do ácido? É o C, dupla O, tá aqui.
C dupla OH. Então, se é o derivado, vai perder alguma coisa aqui. No caso dos ésteres, o hidrogênio que está ligado aqui ao oxigênio do grupo funcional, ele sai, tá? Ele sai, forma água aqui com o álcool, e essa parte aqui fica aberta para a ligação da cadeia carbônica que é proveniente do ácido. Então, você tem grupo funcional dos ésteres sempre localizado no interior da cadeia carbônica. Tudo bem? Então, você tem ICO, O. Alguma dúvida? Eu já ia falar de nomenclatura sem questionar. Tem Ô, alguma Gustavo, dúvida? não tem ali naquela segunda parte, assim são Não. exemplos. Tá. Aí tem o primeiro exemplo. Nomenclatura. Então, ó, reconheço. Gustavo, Nomenclatura. Gustavo, Aqui temos uma diferença. Gustavo, acho que ele não tá ouvindo. Muita atenção à nomenclatura dos ésteres. Olha lá. Levanta a mão no Metanoato negocinho de ali pra ver se ele ouve. metila, metanoato de metila, benzoato de etila. Então, como é que eu vou dar o nome da cadeia ou o nome do éster? Fala, Nádia. Você não tá conseguindo Você não ouvir está a gente. escutando? Não, ô gente, desculpa. Não, agora eu estou. Fala, pode falar. Era eu que tava falando. Desculpa. Maria, tem ali, ó, nessa parte, assim são exemplos dos ésteres e tal. Aí esse primeiro exemplo aqui, Tá aqui. isso, no caso, ele tá no hidrogênio, não tá entre carbonos. Tá, Tá. tipo assim, o hidrogênio no primeirinho ali. Uhum. Aí mesmo assim é como se ele estivesse dentro da cadeia? Mesmo assim, ó, porque olha o grupo funcional, ó. Mesmo assim, tá? Mesmo assim. Porque lembra que os compostos que têm menos carbonos, eles normalmente vão dar esses bugzinhos aqui, ó, porque vai ter hidrogênio ligado a ele, tá? Vai ter hidrogênio ligado a ele. Então, a gente considera nesse caso aqui, por ser o mais simples, que, evidentemente, pela estrutura da molécula, você tem um éster, ó, C dupla O, O. Seria outra coisa? Não, não é possível ser. Não poderia ser um aldeído. Um aldeído. Não dá para ser um aldeído. Dá para ser um éter? Também não dá para ser um éter. Poderia, mas não dá. Por quê? Porque esse carbono aqui, ó, é o grupo funcional que identifica o éster. Então, mesmo aqui, aqui nesse caso, Maria, porque é o mais simples, é igual o metanoato de metila. Você pode reparar que que todas as funções que a gente estudou, aqueles mais simples, eles fogem a maioria das coisas que eu estou falando. Por quê? Eu já dei a explicação na aula anterior. Porque ele é o mais simples, igual ontem, quando a Camille perguntou sobre por que que ali tem uma dupla ligação no carbono e no oxigênio, mas a gente não considera essa dupla? Ora, porque justamente a gente tem o seguinte: por ele ser o mais simples, ou estar dentro dos mais simples, normalmente esses mais simples, eles fogem um pouquinho do padrão, mas isso não quer dizer que não seja a substância, entendeu? Beleza? De modo geral, exceto aqueles casos mais simples, é o mesmo que eu falar, por exemplo, que eu vou falar lá na frente de amônia não, de aminas e amidas, e vocês vão ver praticamente o mesmo caso. Situações em que nós vamos ter as moléculas mais simples daquele grupo de função, daquele grupo de substância, daquela função, as moléculas mais simples que participam daquela função, elas normalmente elas fogem um pouquinho das regras para os demais. Tá? Mas é bem mínimo. Então, como é que eu vou saber, professor, se elas fogem, se aquilo ali é realmente ou não um grupo funcional? Olha, ou se é ou não a função, basta identificar o grupo funcional. Ele vai reger toda e qualquer situação, independentemente do que eu falei. Tudo gira em torno do grupo funcional. É ele
quem manda na função. Beleza? Beleza, Maria? Então é porque eles são os mais simples, então não tem como, né, eu ter ali, aqui, por exemplo, ó, é derivado do ácido metanóico. Ácido metanóico. Aqui, ó. C dupla O, OH. O ácido fórmico. Aí, ó, tá vendo como que foge? Por exemplo, isso daqui é um ácido carboxílico, que eu fiz muito muito feiamente aqui, mas é um ácido carboxílico, dá para entender aí. Presta atenção. O ácido carboxílico, eu falei também uma caracterização dele. Sempre vai estar na extremidade da cadeia. Como ele é o mais simples, quem é a extremidade? Tá vendo? Então, quando a gente pega os casos bem simples, quem são esses casos simples? Os constituídos por 1 e 2 átomos de carbono. Até 3 às vezes, tá? No caso das cetonas. Mas são os mais simples. De 1 a 3 átomos de carbono são as substâncias mais simples daquela função, daquele conjunto de substâncias. Então, normalmente, elas fogem um pouquinho da regra, as mais simples, tá bom? As mais complexas, ou seja, aquelas que possuem o maior número de átomos de carbono, as regras começam a ser aplicadas a elas. Beleza? Tranquilo? Gustavo, Oi. de todos os compostos mais simples, o ácido carboxílico é o que tem maior solubilidade? Depende. Por quê? A gente não viu quase nenhum ainda, a gente está vendo alguns ainda. Desses que a gente estudou, deste que a gente estudou até agora, sim, até agora. Mas dentre os compostos orgânicos, não, ele não é o mais solúvel, não. Tá bom? Entendi. Então, até agora, sim. Mas aí a gente vai ver aminas, tá? Que também tem solubilidade em água, tá? Uma série de outros compostos que às vezes podem até ser mais solúveis em água, tá bom? Que os próprios ácidos. Beleza? Mas até agora, sim, de fato. Por quê? 2 oxigênios, presença do grupo OH, então há uma polarização muito grande da molécula ali. Agora, daqui para frente, a gente vai conhecer outros que também têm tão igual ou até maior solubilidade que os próprios ácidos. Tudo bem? Tranquilo, né? Ó, nomenclatura dos ésteres. Muita atenção. É praticamente a mesma ideia do éter. Ó, eu vou tentar explicar essa nomenclatura da seguinte forma. Localiza o grupo funcional, tá? Então, beleza. O grupo funcional, ele é esse grupo aqui. Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. Até o grupo funcional é um nome. Então, até o fim do grupo funcional é um nome. Depois do grupo funcional é outro nome. Então, vamos lá de novo. Localiza o grupo funcional. Até o grupo funcional é um nome. A cadeia carbônica restante é outro. De novo. Localiza o grupo funcional. Até o grupo funcional é um nome. A cadeia carbônica restante é outro nome. Tá bom? Igual o éter. Lembra que o éter a gente dividia a cadeia em 2 partes? Aqui também a gente vai dividir a cadeia, a estrutura da molécula em 2 partes. Uma parte até o que inclui o grupo funcional, até o grupo funcional, incluindo ele, e o restante, a cadeia carbônica que está anexada a um dos oxigênios do grupo funcional. Tá? Então, ó, vamos voltar para visualizar isso. Ó. Deixa eu pegar, ver se tem outro exemplo para cá. Aqui. Tá, aqui. Mesmo de cima. Ai, que porcaria. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui que mostra. Para eu pegar. Aqui, ó. Perfeitamente aqui. Ó. Cadê, gente? Aqui. Ó. Isso é um éster.
C, dupla O, no meio, né, entre carbonos. Ok. Então, para eu dar nome a esse composto, eu vou fazer o seguinte, ó. Até o grupo funcional é um nome. É sempre até esse oxigênio aqui, ó. O que está ligado a esse oxigênio é outro nome. Sempre. Então, até o grupo funcional é um nome. Daqui para frente é outro. Tudo bem? Mas, Beleza? tipo, para começar a enumeração, não teria que começar da direita? Daqui, Não, direita. então. Daqui, você está falando? Isso. Mas calma, eu não. São dois nomes. Ó, tem dois nomes. Começaria do grupo funcional. Tem o nome que faz parte do grupo funcional, isso aí. E o nome que está anexado, né? E a cadeia carbônica que está anexada ao grupo funcional. São dois nomes. Então, eu vou fazer coisas distintas. Então, primeiro eu vou dar o nome até o grupo funcional. Então, eu vou dar o nome dessa parte. Depois, eu vou dar o nome dessa parte. Oi? Cancela, agora entendi, boiei. É igual aquele que você tinha falado mesmo, que tipo, é como se fossem duas enumerações, né? Isso, perfeito, perfeito. Duas enumerações. Então, ó, se a gente for fazer esse tipo de situação, né, ramificado mesmo que seja, quem vai ser o nosso carbono número 1? Aqui é uma questão até de marque X, mas vamos lá. Aqui vai ser número 1. Ó, por que esse daqui vai ser o número 1? Alguém sabe me dizer por que esse carbono aqui vai ser o número 1? Você está junto com o grupo funcional. Isso, é o carbono do grupo funcional. Então, ó, número 1, número 2, número 3. 4. Então, são 4. Vamos lá. Vamos pegar a regra básica antes de falar do ramificado, porque senão vai dar uma embolada. Ai, que ódio que eu tenho desse zoom. É tudo fora. A barra fica em cima, o livro trava. Então, vamos lá. Ó. Como que eu dou nome a esses compostos? Vamos pegar os mais simples, depois a gente vai ali naquele ali. Até o grupo funcional. Quantos carbonos tem? 2. Então, ó, et, seguido... Cadê? Deixa eu botar aqui a regrinha aqui em cima. Vai ser o prefixo. Infixo. Mais o ato. Para a primeira parte do nome. Vou botar aqui. Para a segunda parte do nome, vai ser prefixo mais a terminação ila. Para a segunda parte. Então, ó, vamos lá. Segunda parte que eu estou falando porque eu divido a minha molécula em dois pedaços. O pedaço até o grupo funcional, vai receber isso aqui. O pedaço da cadeia carbônica, depois, né, vamos colocar assim, depois do grupo funcional, recebe essa terminação aqui. Então, nós temos 2 carbonos, et. Esses carbonos fazem ligações simples, an. Então, é o etanoato. De, para ligar os dois nomes, de etanoato de. Aí agora eu vou dar o nome da porção da segunda parte da cadeia, que normalmente é um hidrocarboneto, tá? Prefixo, met, terminação ila. Então, esse é o etanoato, até aqui é etanoato, de metila. Deixa eu voltar lá no outro agora, para a gente aplicar. Só um minutinho. Ai. Então, vamos lá. Nesse daqui,
O nome dos compostos X, Y e Z. Ó, a gente pode até aplicar, a gente pode até brincar aqui, porque eles vão pegar os 3 que a gente estudou. Ácido, aldeído e cetona. Vocês conseguem dar um nome dos... Identificar onde está o ácido, onde está o aldeído e onde está o éster aqui? O éster eu já mostrei. É esse daqui. E esses 2 grupos aqui? Eles pertencem, essas 2 moléculas pertencem a quais funções? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico e aldeído. Ácido carboxílico Y. E o Z é um Aldeído. aldeído. Perfeito. Vamos dar o nome para o ácido, então. Ó, ácido. Carbono número 1, número 2, número 3, número 4. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 3 metil, desculpa, ácido, 3 metil, o quê? Butanóico. Eita. Ok? E esse daqui de baixo, que é um aldeído? Mesma coisa, ó, carbono número 1, número 2. Então, 2 metil, 4 carbonos but, é um aldeído, tem todas as ligações simples, butano, é um aldeído. 2 metil, nossa, botei 2 is aqui. 2 metil butanal. E esse daqui de cima? Aí é o que a gente... Oh, porcaria. Aí é o que a gente está fazendo. Eu fui apagar a bolinha lá em cima, esqueci que o Ctrl Z ele vai... É o que a gente está estudando agora. Vamos lá. Cadê? Ai, meu Deus. Onde está o lápis? Não está. Enfim, até aqui. Carbono número 1, 2, 3. Então, esse é o 3-metil. Vamos lá, cadê o texto? 3-metil. Certo? Quantos carbonos tem ali? 1, 2, 3, 4. But. Todos os carbonos fazem ligações simples. An. É a primeira parte de um nome de um éster. Então, é o 3-metilbutanoato de alguma coisa. Sempre assim. Butanoato de alguma coisa. Metanoato de alguma coisa. Propanoato de alguma coisa. Ou, né, conforme for a cadeia carbônica, é sempre o ato de ila. O ato de ila para o éster. Então, 3-metilbutanoato de. Aí agora eu vou pegar a outra parte da cadeia ali. Qual a outra parte? O que está ligado ao oxigênio. Então, quantos carbonos tem ali? Met. Ila. Então, esse é o 3-metilbutanoato de metila. Um nome bonito, né? Então, a gente encontrou... Respira. A gente encontrou o 3-metilbutanoato de metila, ácido 3-metilbutanóico e o 2-metilbutanal, letra C. Vocês acreditam que eu estava conversando com você? Falei, vou escutar, vou só falar e vou botar o fone, não. Vocês estão me perguntando, o som sai aonde? Onde que o som sai do meu computador? Sai aonde? Onde? Aqui, ó. Então vocês estavam perguntando, eu não estava ouvindo. Lógico que eu não estava ouvindo, eu não estava com fone no ouvido. Como é que eu ia ouvir? Foi mal. Perguntas. Perguntas? Não? Então vamos lá. Ó. Propriedades. A gente vai aplicar isso tudo, tá? Propriedades. Pontos de fusão e pontos de ebulição. Nos ésteres de cadeia menor, predominam forças de polo. Vou marcar aqui, tá no cantinho aqui, ó. Ó os grupos oxigênios aqui. Devido à presença dos dois. Olha, acontece uma polarização. Só que tem um problema. Para todos os compostos são assim.
À medida que a cadeia carbônica aumenta, essa polaridade diminui, porque você vai ter uma cadeia muito mais apolar, né? Um composto muito mais apolar ali, né? Então, as propriedades também de pontos de fusão e ebulição também diminuem. Então, tudo vai depender do que você vai comparar. Então, por exemplo, se eu comparo um éster com um ácido carboxílico, vou pegar aí que ele está falando aí. Se eu comparo um éster com um ácido carboxílico, não tem o que você falou, Camille? Ah, o ácido carboxílico é o mais... Aquele grupo OH, né, aquele grupo funcional ali, ele torna a molécula muito, muito polarizada quando comparada a um éster, por exemplo. Então, esta grande intensidade, lembrando que pontos de fusão e ebulição tem a ver com os tipos de interação intermolecular, dipolo permanente, ou dipolo induzido, dipolo e ligações de hidrogênio, né? E essa tem a relação entre eles. Então, como os ácidos carboxílicos, eles têm um grupo OH lá, eles podem fazer ligações de hidrogênio, então se eu comparo com o éster, os ácidos carboxílicos vão ter um ponto de fusão e ebulição um pouco maior do que os ésteres. Ah, e se eu comparo um éster, por exemplo, a um composto sulfurado, né, que tem enxofre? O éster vai ser um pouco mais polar, então ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior do que esse composto. Então fica essa ideia na hora que a gente for analisar pontos de fusão e ebulição. Fases de agregação são de líquidos até sólidos, tá? Então aquele pozinho que a gente pega lá do pacotinho de suco de câncer empacotado, você tem lá aquele pozinho, aquele aroma, né, aquele gosto, são as substâncias ésteres, são ésteres que dão aquele aroma, o sabor. Então, a baunilha que a gente pega é um sabor artificial produzido a partir de um éster que é encontrado de uma planta que eu não me recordo o nome da planta, mas é encontrado nela, tá bom? Então, todos esses sabores artificiais, não, todos não. Estou mentindo se eu falar que são todos. Mas a maioria desses sabores artificiais, esses sabores que têm, esses odores que vêm em alimentos e etc., são ésteres, tá? Aqui, ó. São substâncias que dão odor e sabor, chamadas de flavorizantes. Muita atenção a esse nome, tá? Flavorizantes. Substâncias que alteram ou que têm relação com sabor e odor, tá? Então são chamadas dentro desse grupo. Solubilidade, são pouco solúveis os menores e muito insolúveis os maiores, e as densidades depende, né? Para todos os compostos, isso é por isso que eu não estou passando conta, porque depende. Porque, por exemplo, o éster é mais denso que a água, ou o éster é menos denso que a água, tanto faz. Se eu falar qualquer uma das duas colocações. Tá. Quem é o éster? Qual o tamanho da cadeia carbônica dele? Quanto maior a cadeia carbônica, maior o volume, então mais denso ele vai ficando. Se eu comparo, beleza, um éster com uma cadeia carbônica pequena em relação à água, aí eu vejo que tem uma diferença de densidade, ou seja, esses ésteres muito pequenos, esses mais simples que eu falei, eles tendem a ser menos densos do que a água. Agora, com a medida que o volume para todos os compostos é assim. Agora eu posso falar que são todos. À medida que o volume da cadeia carbônica aumenta, né, a quantidade de átomos aumenta, mais sólido ele vai ficando, mais denso que a água, por exemplo, ele também fica. Beleza? Bem tranquilo. Perguntas. E os sais orgânicos? Sais orgânicos são obtidos a partir de reação. O que é um sal? É aquele composto obtido a partir da reação entre um ácido e uma base. O sal, então, orgânico, é obtido a partir da reação entre um ácido orgânico, que é o ácido carboxílico, e uma base. Depende da base. Tá? Os sais inorgânicos são os mais fáceis de identificar. Sabe por que eles são os mais fáceis de identificar de todos os compostos? Porque eles são os únicos que vão ter essa característica aqui, ou melhor dizendo, essa característica aqui, ó. Exatamente assim, ó. Um metal
ligado ao grupo C-O, né? Ao COO, CO2, né? Então, ó, um cátion metálico ligado ao grupo CO. Ai, ai, meu Deus. Que ódio, ó. Um cátion metálico ligado ao grupo CO. Muito fácil a identificação deles. Então, primeiro você tem que lembrar o seguinte: sais de ácidos carboxílicos são derivados da reação de um ácido carboxílico com uma base inorgânica. Ácido mais base gera sal e água. É o mesmo princípio. Como que eu identifico? Sempre na fórmula eu consigo localizar essa região aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Ó. Toda a fórmula de sal tem essa região. Como que você faz para dar nome a esse composto? Os compostos são sabão. Por exemplo, se você pegar a soda cáustica e misturar com o óleo, o que é o óleo? Um ácido graxo, né? Um ácido carboxílico, um derivado de ácido carboxílico. Se eu misturo a soda cáustica com a gordura, então eu tenho o sabão, um sal de ácido carboxílico. Então, veja bem, neutralização, o processo de neutralização, identificação, sempre o grupo, sempre um cátion metálico próximo da cadeia carbônica. É muito fácil a identificação dos sais, tá bom? E aí a gente tem o seguinte, fecha, pam. A nomenclatura é muito fácil. Olha os nomes. O que é esse primeiro nome aqui? Ele se assemelha com quem? Com a nomenclatura dos ésteres que a gente viu anteriormente. Então, ó, você vai dar o nome até aqui. Como? Da parte orgânica da molécula. Prefixo mais infixo, seguido de oato. D, o nome do cátion que está ali, próximo. Essa é a regra geral. Então, você tem ó, prefixo, infixo e a terminação oato para a parte da cadeia carbônica, tudo bem? Para a parte da cadeia carbônica, prefixo, infixo e oato. O cátion é o nome dele mesmo. Então, met, porque tem um carbono, lembra lá, porque faz ligações simples, composto simples, metanoato de potássio, etanoato de sódio, benzoato de sódio. Cadê? Deixa eu ver onde que eu acho o outro aqui. Não tô achando nenhum aqui de cara. Deixa eu ver para cá. Aqui, ó. Ai, Deus amado. O que é isso? Quem fez esse zoom? Quem criou isso? Jesus. Nossa, agora também o livro lá. Tá dando para ver aqui no canto? Tá, né? Vamos tentar. É um sal de ácido carboxílico, olha lá. Ó, é muito fácil a identificação dele. Então, eu vou dar o nome até aqui, seguido de alguma coisa de sódio. É o nome, é esse nome da cadeia carbônica aqui, de sódio, porque o sódio que está aparecendo aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, é 3,4 dimetilbutanoato de sódio. Pergunta. Olha lá. Que porcaria. Gustavo, por que 3,4?
Se um começa Ou, no desculpa, carbono... 2,3, 3,4, Ah, 2,3. tá. Tá, obrigado. Eu olhei aqui e falei, uai, que isso, também deu um bug. Aqui também, ó, são outros sais, ó. Outros sais de ácidos carboxílicos. E aí? Como que eu dou nome a essa criança aqui? Não sei. Vou deixar para vocês fazerem. Como que eu dou nome a esses sais? Tem um nome. Claro que tem, senão não estaria aqui. Como que eu dou nome a estes sais? Gustavo, nos sais, tanto faz se encontrar no meio ou na extremidade? Sempre vai ser na extremidade, sabe por quê, Maria? Porque como eu vou ter a presença do cátion metálico aqui, se essa cadeia, se esse pedaço aqui, ó, que é o C dupla O, ó, estivesse no interior da cadeia, provavelmente esse átomo de oxigênio estaria ligado a um outro carbono. Então, quando eu trato de sais de ácidos carboxílicos, eles vêm aqui na extremidade, assim como os ácidos também e aldeídos, porque você tem ali um sítio de ligação entre o cátion e o ânion. Tudo bem? Tá bom. Beleza? Tranquilo? Tentem fazer isso aqui. A gente vai fazer esses exercícios na Gustavo, próxima aula. Oi. qual que é a... Ai, Jesus. A nomenclatura mesmo, na hora que eu fui anotar, você apagou. Tá, pera aí que eu vou fazer de novo. Eu até deixei de compartilhar aqui para você. A regra de nomenclatura para os sais. Isso. Tá, vou botar aqui na tela. Fica, ó, a cadeia carbônica. Deixa eu ver se dá para trocar a cor. Dá. Essa de vermelho é a cadeia carbônica. Prefixo mais infixo. Opa, mais o ato. Essa é a parte da cadeia carbônica. Ai, que ó, tô te falando. Jesus Cristo. Tá, essa é a parte da cadeia. Cristo Pai. D. Nome do cátion. Tá bom? Então, o de vermelho é a parte da cadeia carbônica, o D é o conectivo ali, o conector, e o nome do cátion é o nome do metal que está ali próximo à minha cadeia. Murilo, presente. Tá. As ligações que acontecem entre os nucleotídeos do DNA são ligações de ésteres. O que é o DNA? É um aminoácido. Então, a ligação que acontece ali nas bases são através dos hidrogênios, tá? As bases nitrogenadas se ligam dos hidrogênios, perdão, dos nitrogênios, tá? Que são bases nitrogenadas, são aminas, aminoácidos, tá? Então, são ácidos carboxílicos, derivados de derivados são ácidos carboxílicos e aminas também. Então, por isso, aminoácidos, tá bom? Não é isso aí. Beleza? Não são ligações de éster, não, porque ali são nitrogênios. Talvez você está confundindo com fosfato. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá, mas aí você não está falando ó, você não está falando dos carboidratos, não? Beleza, pessoal? Entre os nucleotídeos. Cara,
Tá, não são ligação fósforo de... É entre um grupo fosfato, tá, Murilo? Não, tá? É entre o grupo fosfato. Mas eu sempre vi essa ligação nos carboidratos, eu não vi nas bases nitrogenadas, não. Tá, depois da molécula formada, né? Você está falando? Depois que ela se forma ou entre as bases? Para formar a estrutura do DNA. Tá, para formar a estrutura do DNA, sim, beleza. Agora, entre as bases é uma ligação, né? Entre uma base e outra é uma ligação diferente. Tá bom? É, isso mesmo. Isso aí. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí? Sim, tudo tranquilo. Beleza, então. Ok. E aí? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque agora a gente vai dar uma virada. A gente vai virar. Posso virar? Para Química 2? Vai entender? Tenta aplicar esses exercícios em casa, tá? Os exercícios aqui de Química 1. E aí, tentem aplicar, mas a gente vai fazer ele na próxima aula já da semana que vem. Na primeira aula da semana que vem, eu vou corrigir todas essas atividades com vocês aqui e vou preparar também, agora não, vou deixar mais para frente, para preparar um listão sobre essa parte do conceito aqui para vocês, tá? Dessas funções. Vai ter muito exercício, tá? Deixa eu pegar o livro 3. De Química 2 agora. Vai ser essa volta. Eu pedi o Danilo para separar essas aulas, tá? Para a gente ficar um pouco, para eu dividir um pouco melhor essa ideia dos livros com vocês, porque aulas muito conjuntas assim ficam muito ruins. Ou eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, é porque agora que veio a ideia na minha cabeça. Olha só. Na quinta-feira, como a gente tem 2 aulas seguidas, eu vou deixar sempre nas quintas-feiras, por enquanto, né, até a gente retornar, para eu dar Química 1 com vocês. Aí eu vou pegar a aula de quarta e de sexta e dar Química 2. Ou eu posso fazer o contrário também. De qualquer maneira, alguma delas vai ficar quebrada. Vocês preferem que quebre, né? Porque vai ficar um dia assim, de diferença entre uma e outra. Vocês preferem que quebre a Química 1 ou que quebre a Química 2? O que fica mais fácil de você entender? Por isso que eu estou perguntando. Ah, professor, se você quebrar a Química 1, né? Quebrar que eu falo é dividir ela, porque as nossas aulas elas vão dar uma quebra. Por exemplo, a gente tem aula na quarta, na quinta e na sexta-feira. Uma aula na quarta, 2 aulas na quinta e uma aula na sexta. Então, se eu dou Química 1 na quarta, vai quebrar aqui. Porque na quinta eu já vou dar a Química 2. Se eu faço o contrário, então uma delas vai quebrar por conta desse dia aqui do meio, né, que é a quinta-feira. Vocês preferem que eu deixe os conceitos de Química 1 para trabalhar na quarta e na sexta, que são mais fáceis, e o de Química 2 trabalha em conjunto em 2 aulas, ou você prefere o contrário? O que é mais fácil para você? Porque eu posso fazer o que eu quiser, obviamente, mas o que é mais fácil para vocês? Qual das duas prefiro químicas? quebrar a Química 1. Eu Química também. 1, eu também pensei em quebrar ela, para ser sincero, eu ia quebrar ela mesmo. Mas aí eu tô esperando vocês falarem, porque tipo assim, quebre Química 2, que aí eu quebraria Química 2. Então tá. Então, ó, semana que vem vai ser assim, quarta e sexta aula de Química 1, quinta-feira aula de Química 2, as 2 aulas, tá bom? Apesar de uma aula dessa de quinta ser de laboratório. Pessoal, em relação ao laboratório, não tem muita coisa mesmo agora não nessa aula de quarta-feira, tá? É só um videozinho que eu passei de 20 minutos. É um vídeo bem interessante que conta a história do Césio 137, um dos acidentes radioativos que a gente teve aqui no Brasil. E por que eu estou passando isso para vocês?
porque a gente vai entrar logo depois desses capítulos aqui de cinética em Química 2, a gente vai entrar em radioatividade. Então, eu já estou fazendo um apanhado de... Eu já vou fazer isso, na verdade. Vai ter uma lista de atividades que vão estar atreladas ao trecho do documentário, tá bom? Então, você vai ter que assistir de alguma forma, porque eu vou pegar coisas que foram faladas lá e vou trabalhar com isso. Tá bom? Então, você vai ter que assistir. Não precisa, são 20 minutinhos, rapidinho você assiste. Oi. No caso, nesse momento é só assistir, depois Só você vai mandar assistir. o comando. Isso. Aí semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, eu vou mandar a atividade. Tá? É só isso mesmo. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Beleza. Deixa aqui. Hoje o dia tá um pouco complicado aqui em casa, tá bem tenso, tá? Ai, desculpa tá as falhas aí no decorrer das explicações, mas tá complexo. Vamos lá. Olha só, a gente ficou com uma parte da química, a termoquímica, que é muito importante. Eu tô criando uma estratégia para ver se vocês... Porque a gente precisa de uma participação. Eu preciso que vocês participem da minha aula, no sentido de participar mesmo, tá? Eu sei que não é o momento, assim, o momento de ficar cobrando muita coisa, porque a gente está passando por uma série de situações que mexem muito com, né, o nosso interior. Mas eu preciso que vocês, igual a Maria, a Camila, a Ana, elas vão falando no decorrer da aula, o Murilo sempre pergunta no chat. Eu preciso que os outros também façam isso. E eu vou começar a arrumar uma estratégia, eu já falei até ontem, eu acho, com vocês, e que eu vou, de repente, chamar alguém que está participando da aula para participar da aula comigo. Tá? Então, eu percebo que algumas pessoas ligam, eu sei disso. Eu sei. Porque, né? Eu percebo que algumas pessoas entram na sala e, vaza da frente do computador ou está fazendo outra coisa com o áudio da aba do Zoom ali desligado. Olha, ok, beleza. Mas é importante você saber que agora é um momento que depende muito de você. Muito mesmo. Não é porque não está tendo aula física, não é aquela história, não é porque eu vou desistir. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não desistem tão fácil assim. Então, depois, quando você chegar lá na frente, porque vai ter o futuro ele vai chegar. Então, quando você chegar lá no futuro, você não pode falar assim, foi por culpa da pandemia. Em partes, sim. Mas vocês estão tendo a oportunidade de ter as aulas de vocês. Então, participem das aulas, aproveitem esse momento, porque vocês estão na frente de muita gente. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Porque tem gente que está aproveitando para evoluir no sentido assim de aprender mesmo, tá? De aprender mesmo. Então, use esse momento também, Você não tem que se preocupar com festa, não tem que se preocupar com sair, não tem que se preocupar com se o fulano X e o Y está falando de você porque você não está tendo contato na sala de aula. Então, você está com o universo todo a seu favor, em partes. Nesse sentido, sim. Então, aproveite isso. Por que eu estou falando isso? Porque a termoquímica, que é essa parte aqui, eu preciso que vocês façam esses exercícios, galera. Muito em especial esse do capítulo 10. Muito mesmo. Eu preciso que vocês façam isso. Então eu vou armar uma estratégia. Eu não sei como que eu vou fazer isso. É uma brincadeira que é uma brincadeira pedagógica, mas é uma estratégia. Que eu vou dar umas informações, eu não sei, eu estou construindo todo um sistema, eu vou dar umas informações de respostas sobre... Não é videoaula, é uma outra maneira de passar também uma videoaula, só que de uma outra forma. Eu não sei como ainda, porque eu não quero disponibilizar isso para qualquer pessoa, no sentido assim, eu não quero disponibilizar para o fulano X que não faz a atividade. Por que eu vou disponibilizar para o fulano X que não faz a atividade? Porque ele é seu aluno.
Ótimo, que bom que ele é meu aluno. Então faça o papel dele de estudar e tentar fazer. Aí sim, tentou fazer, eu consegui verificar isso, aí eu vou lá e disponibilizo o material que eu vou produzir. Exceto isso, não vai conseguir pegar, a não ser que o colega passe. Mas aí já não está no meu domínio, tá bom? Então, estejam atentos a esses capítulos, são muito importantes. Esse daqui também é muito importante. Todos os que nós vamos ver a partir de agora: termo, cinética, radioatividade e equilíbrio químico, são o fundamento, digamos assim, não o fundamento, mas são aqueles tipos de conceitos que vão ter pelo menos uma questão na prova que você vai fazer, seja do Enem, seja de um vestibular tradicional. Vai ter. Vai ter sobre radioatividade, o Enem sempre traz questão de radioatividade. Eu posso aliar a radioatividade à cinética química, que é isso que a gente vai introduzir agora, é só uma introdução. Então, veja bem. E eu posso aliar a cinética à termoquímica. Então, veja, eu consigo pegar em uma única questão e trabalhar três conceitos que a gente vai ver aqui. Sempre vai ter questão de termoquímica, provavelmente para você usar a lei de Hess. Sempre vai ter questão de cinética química, provavelmente para você calcular a velocidade média de uma reação. Tem isso. Igual física, físico-química. Tem questão de radioatividade. É certo que o Enem vai trazer alguma questão de radioatividade. Bom, pelo menos até os anos anteriores. Que você vai ter que identificar a desintegração nuclear, que átomo forma o quê, qual a reação, enfim. Equilíbrio químico, com certeza. Então vai ter provavelmente uma questão de cada um desses capítulos. Por isso que eu estou falando, faça os exercícios desses capítulos, mesmo. E tira as dúvidas comigo. Não consegui. Ó, tem como mandar um... Pede, não adianta falar... Você pede assim, tem como você mandar um vídeo com a resolução? Eu gravo aqui na minha mão mesmo e mando. Mas você tem que me pedir, porque senão eu também não faço no sentido porque tem muita coisa que eu estou produzindo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Cinética química, velocidade das reações. Nós vimos termoquímica, é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações. E agora a gente vai estudar a cinética química. Lógico, toda reação química, ela não acontece do mesmo jeito. Porque senão teria uma teoria só e explicaria tudo. As reações químicas, elas acontecem em infinitas formas, de várias formas. Muitas, e muitas até desconhecidas pelos pesquisadores, pelos cientistas. Estas muitas formas envolvem diferentes velocidades de reação. Você pode perceber isso facilmente no seu dia a dia. Se você pega frutas ou legumes, né, vegetais, que estão fora da geladeira e compara com vegetais, legumes, frutas que estão dentro da geladeira, você percebe que aqueles vegetais que estão fora, eles têm um processo de decomposição muito maior. Ou seja, a decomposição é uma reação química. Logo, a velocidade da reação química no contexto fora da geladeira, a velocidade da reação de decomposição do alimento fora da geladeira é muito maior, né? É muito mais rápido esse processo do que se o alimento estiver condicionado dentro da geladeira. Então, todas as reações químicas, elas acontecem com uma determinada velocidade. Chama-se cinética, mesmo da física, cinética química, a velocidade de uma reação. A parte da química que estuda a velocidade da reação. Mas não é apenas só a velocidade. É o que pode interferir também nessa velocidade. Veja o exemplo que eu dei. Fora, dentro da geladeira. Se você já for começar a sentir o capítulo, você já vai começar a perceber uma das coisas que modifica a velocidade das minhas reações. Tá bom? Então, a gente vai ver, claro, daqui a pouco esses fatores, futuramente, mas por enquanto a gente entende isso.
A gente agora vai estar interessado em quão rápido ou quão lento é uma reação química. Nós vamos aprender a calcular a velocidade média da reação. Nós não vamos calcular a velocidade instantânea, mas a gente vai aprender o conceito de velocidade instantânea da reação. E a gente vai também, principalmente, que eu acho que talvez seja a parte fundamental, que eu acho que vai vir no próximo capítulo. Não, no capítulo seguinte, são 3 capítulos de cinética. No último capítulo, a lei da velocidade, que seria o quê? Aquele comportamento que rege a reação química. Eu acho que nos exercícios de cinética que vocês vão topar, muito mais o capítulo 12 e 13 vão estar muito mais atrelados aos exercícios que vocês vão topar nas provas do que o capítulo 11. O capítulo 11 seria aquele capítulo introdutório, mas que tem uma coisa importante. O conceito, para que serve? Isso aqui, ó. Gráfico. Termoquímica, cinética química, equilíbrio não, mas termo e cinética, certeiro que as questões envolvem gráfico. É certo, tá? Então a gente vai aprender a interpretar os gráficos também em uma reação, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho desse processo. Aqui o livro ele traz um exemplo, tá? O prazo de validade dos alimentos, né? Prazo de validade, né? Então quer dizer, até que ponto a decomposição não vai acontecer daquele alimento, corrosão de metais, enfim, todas as reações químicas acontecem, queima de papel, todas as reações químicas acontecem com uma determinada velocidade. Então imagine o seguinte, imagine a situação em que ele está produzindo amônia. Isso aqui é o processo de Haber-Bosch, que foi criado na Segunda Guerra Mundial, a produção de amônia. Já existia, mas ele foi intensificado, né, na verdade, na Segunda Guerra Mundial por esses 2 pesquisadores, o Haber e o Bosch. Pode ser uma curiosidade para vocês. E servia como base para a produção de explosivos, né? A amônia, a gente vai ver na química orgânica, que a amônia ela dá origem a nitrocompostos, compostos de nitrogênio, que são extremamente reativos, né? Então, olha só, ele foi feito... antes de eu falar disso aqui, outra coisa importante, então, gráficos, né? Análise da velocidade, cinética, velocidade, fatores que interferem nessa velocidade, determinar a lei da velocidade, ou seja, o comportamento padrão da reação, são os pontos. E uma coisa muito importante. Os dados que vão ser utilizados para calcular velocidade, lei da velocidade, enfim, para calcular para fazer os cálculos de cinética, eles são dados experimentais. Por quê? Porque a cinética química, ela trabalha com a velocidade. Velocidade depende, né, todo objeto ou toda situação que apresenta uma velocidade, ela está em movimento, não é verdade? Provavelmente ela está em movimento. Certo? Pode ser um baixíssimo movimento a ponto de ser desprezível, como as partículas de um material no estado sólido, ou pode ser um movimento mais constante, como, por exemplo, as partículas do estado gasoso. Tá, você tem, então, movimento, velocidade atrelada ao movimento de um corpo, movimento requer tempo. Então, todas as informações que são determinantes para você calcular os exercícios de cinética são informações experimentais. Experimentais mesmo, porque o cara vai ter que colocar a reação para fazer. Quanto tempo? Depois ele muda as condições da reação. Quanto tempo? Muda de novo. Quanto tempo? Muda de novo. Quanto tempo? Então, são dados experimentais. Eles vão ser exibidos normalmente em tabelas que vão relacionar o tempo ou o experimento, se é o experimento 1, 2, 3, 4, né? Qual é a experiência que ele está fazendo, a concentração das substâncias, reagentes e produtos,
ao longo dessas experiências ou ao longo desse tempo. Então, ó, observe que a partir do momento que o tempo aumenta, a concentração de amônia, que é um reagente, muita atenção nesses detalhes, olha lá, ó. A partir do momento que há um aumento do tempo, o que normalmente acontece com a concentração do reagente ao longo da experiência? Ela vai diminuindo, evidentemente. Então, em problemas que envolvem cinética química, os reagentes tendem a se decompor, óbvio, os reagentes tendem a se decompor e, como eles estão se transformando em produtos, uma coisa é importante, e tem outra que eu vou falar daqui a pouco quando eu falar da velocidade. A concentração dos reagentes, ela tende a diminuir ao longo dos meus experimentos. Tende porque depende da situação que ele está fazendo, tá? Ele pode fazer um processo não espontâneo que fica o contrário, só para bugar a cabeça do cidadão que está fazendo o exercício. Mas, de maneira geral, ao longo do tempo, a concentração dos reagentes tende a diminuir. A concentração dos produtos já faz o processo contrário. Se a do reagente diminui, evidentemente que a concentração dos produtos ao longo do tempo, olha lá, ó, tende a aumentar. Ó, comecei com 8 mols por litro de amônia, depois de 1 hora tinha 4, depois de 1 hora tinha 2, agora na terceira hora, que foi onde eu parei de marcar, tinha 1 mol por litro. Quando eu observo o N2 e o H2, que são os produtos da minha reação, eu vou observar um fenômeno contrário. Ó, a elevação da concentração ao longo do tempo para os dois casos. Perceba que há uma diferença nas concentrações por conta do coeficiente estequiométrico. Ó, tá bom? Ó, mais uma informação que está aí no meio aí, ó. Perceba que há um aumento, né? A diferença das concentrações aqui dos produtos, né? Por que 10,5 e por que 3,5? Porque justamente há um número muito maior de moléculas de hidrogênio presentes na minha amostra. Então, isso vem graficamente para você. Ele te dá um gráfico. Não precisaria nem... Ele poderia dar isso aqui, os 3 produtos, e botar só o gráfico. Eu posso fazer isso. Olha que bacana. Escreva a equação química balanceada que represente o processo descrito no gráfico. Tá vendo? Eu te dou um gráfico, que são aquelas informações da tabela dentro do gráfico. Eu te dou um gráfico, e em cima do gráfico eu posso te perguntar: escreva a equação química que corresponde a esse processo. Aí futuramente eu pergunto: qual a lei de velocidade para esta reação química? Futuramente eu vou perguntar: qual a ordem de velocidade para essa reação química? Tá bom? Então, muita atenção a isso. No gráfico, ele vai exibir o comportamento, justamente o comportamento experimental que você notou aqui em cima. Ó, amônia é esse laranjinha, ó. A concentração de amônia começa em 8 e decai ao longo do tempo. A de N2 aumenta numa proporção muito menor do que a de H2. Por quê? Porque o H2 tem um coeficiente estequiométrico de 3 e a amônia tem um coeficiente estequiométrico de 1. Ou, a amônia não, o N2. Oi. No caso aí nós teríamos que deduzir que que a amônia seria os reagentes? Isso aí. Como que você deduziria isso? Como que você chegaria a essa dedução? Porque dos reagentes tem a tendência a cair. Isso aí. É só você lembrar desse comportamento em uma reação química, exceto quando as condições forem especificadas ou alteradas e o exercício me mostre que não é um processo espontâneo, que ele mexeu ali de alguma forma que altera esse padrão natural. Então, exceto nesses casos onde são exibidas essas informações,
de maneira geral, ao longo do tempo, em uma reação química, a concentração dos reagentes tende a diminuir, enquanto a concentração dos produtos tende a aumentar de acordo com os coeficientes estequiométricos que ali estão, tá bom? Então, eu poderia te pedir isso e você ter que fazer a equação sabendo que é reagente e produto, ou seja, qual é o objetivo do exercício que eu falei aqui? Com base no gráfico, escreva a equação. Vê se você sabe olhar para o gráfico e me dizer quais as linhas, né, quais as curvas estão indicando reagente e quais as curvas estão indicando produtos. Aí a montagem da equação é uma coisa que a gente já faz, né, de maneira bem tranquila. Alguma pergunta? Aqui tem a explicação para quem está lendo na apostila. Tudo bem? Posso passar para a próxima página, é só a explicação do gráfico, tá? Que é essa mesma explicação aqui, só que de gráfico. Oi. Quando a gente voltasse à aula, quando a gente voltar à aula, a gente pode fazer aquele experimento que você coloca assim, um monte de copo em círculo, aí você muda os negócios, como é que fala? Não sei como é que fala o nome. Mas nessa reação aí em cadeia... O chamado... Ô, Emanuel, você está lendo meu pensamento, na verdade. Eu vou fazer isso, tá? Eu espero que os produtos que eu comprei uma câmera e... Oi? Não, mesmo. Eu comprei uma câmera mesmo, um webcam, e um quadro digitalizador, né, para escrever. Se chegar até essa semana, espero que chegue até antes da nossa aula da semana que vem, eu vou fazer essa experiência aqui ao vivo com vocês, que é uma experiência que não vai sujar, que é o relógio de iodo, que é essa experiência que você está falando aí, que fica azul. Eu vi lá que assim, ficou mais escuro, mas dá, fala, tem o mesmo... Fala. Isso, é essa experiência mesmo, tá? É essa experiência mesmo. Aí eu pensei ontem em fazer com vocês, só que aí eu não tô com equipamento muito legal para fazer isso, né? Eu tô com um celular aqui, enfim, eu também fui pensar nisso à noite, já era noite. Então eu não tinha como comprar tintura de iodo. E vitamina C, que são os dois materiais que eu vou usar para fazer a experiência. Então a gente vai ver a velocidade das reações em termos reais. Eu vou fazer essa experiência aqui, vou gravar. Na hora que eu estiver dando aula, eu vou gravar a experiência aqui e vou explicando para vocês. Tá bom? Eu já estou com novas estratégias. É porque no primeiro semestre, caramba, a gente foi pego tudo de surpresa, não é verdade, pessoal? Então a gente... Poxa, tava tudo ainda vindo, tudo se adaptando para todo mundo. É claro que aí você fala, mas vocês estavam cobrando exercício e tal, não sei o quê, fica cobrando. Eu sei, mas é porque, tipo, né, faz parte é tipo um elo. Alguém força você lá de cima, aí você vai forçando lá embaixo, aí ele vai forçando para lá, sabe? Então foi algo em cascata que vinha acontecendo, mas que foi importante para a gente entender um monte de coisa. Agora que eu já tenho a definição, eu já tô a ponto de criar um sistema monetário, digamos assim, dentro das minhas aulas para a gente fazer troca de informações. Não sei como que eu vou construir todo esse sistema ainda, estou pensando. Eu vi isso num jogo e achei interessante. Estou trabalhando a conversão da ideia para um modelo pedagógico para a gente poder trabalhar de uma forma mais interativa as nossas aulas. Mas vamos ao que interessa, tá? Aguardem que eu estou todo construindo, estou com muitas ideias e estou construindo todas essas ideias para a gente chegar a um ponto legal. A primeira delas que eu vou colocar em prática com vocês são as experiências ao vivo durante as aulas que eu vou fazer. Tanto aqui, dentro do meu quarto, que é o local que eu sempre estava, quanto fora lá de casa também, eu vou fazer lá fora, porque algumas vão sujar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com as experiências já a partir da próxima semana com vocês. Sim. Claro, cara. Poxa, eu pude, né? Na verdade, a gente tem essa ideia, mas aí você fica a gente estava tão inseguro no primeiro semestre que ficava assim, poxa, né? Como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Semana que vem vai voltar, daqui 15 dias, daqui 40. Aí o troço foi pegando agora.
Opa! Tem uma coisa estranha aí. Aí a gente deixou e agora vamos lá. Vamos lá. Para determinar a velocidade média de uma reação, você precisa saber duas coisas. Qual é a fórmula de velocidade média na física? ΔS sobre ΔT, não é isso? S seria o espaço percorrido pelo objeto e T, né, o ΔT, seria a variação de tempo, né, do instante inicial até o instante final que esse objeto realizou o movimento. Bom, o mesmo eu aplico, a mesma ideia eu aplico para uma reação química, só que eu não consigo calcular deslocamento de substâncias. A minha câmera vai cair daqui a pouco, pessoal. Deixa eu só interromper o vídeo aqui. Eu vou colocar meu celular para carregar um minutinho. Então, olha só. A gente tem... Vou botar o celular para carregar, que aí eu posso ligar novamente aqui. A gente tem o seguinte. Nós temos que não há deslocamento de substâncias. Há consumo e produção de substâncias em uma reação química. Então, toda vez que nós formos determinar a velocidade média, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, hein? Seja de consumo dos reagentes, seja de formação dos produtos, ó, velocidade média de consumo e velocidade média de formação, reagente-produto, nós temos sempre que pensar na seguinte estratégia. Toda velocidade média é uma diferença que existe entre um ponto inicial e um ponto final, né? No caso aí, é a diferença que existe entre a concentração inicial da minha substância e a concentração final, ou seja, eu só vou considerar para o cálculo de velocidade média o instante inicial da minha experiência e o instante final. A diferença entre a concentração inicial e final, né, o delta de concentração, dividido pelo delta do tempo, me fornece a velocidade média de uma substância, não é a velocidade média da reação, mas é a velocidade média de uma substância dentro da reação química, tá bom? Comumente, vocês vão falar, o exercício vai falar assim: calcule a velocidade média em relação a alguém. E aí, pode acontecer o seguinte, pessoal. Quando você calcular a velocidade média, lembre-se de uma coisa. Olha o que está ali, como que está escrita as fórmulas da velocidade. Delta N, né, que seria o delta da concentração, olha lá, delta da concentração de NH3 dividido pelo delta T. Delta da concentração de N2 dividido pelo delta T. Perceba que o delta de concentração, ele está entre módulo, ele está no módulo. Por quê? Porque velocidade... Oi? Essa terceira equação está errada, não? Por que ele colocou N2 de novo? Muito bem, porque ele errou, né? A gente sabe que temos erros nesse livro. Tá. Falar com o Danilo. Tem que passar para Danilo. É outro erro. Teve um outro erro na primeira série também de resposta, de gabarito. Eu achei um erro no livro de vocês, agora observando aqui outro erro. Tem vários errinhos, tá, pessoal? Então, ó, eu vou falar o seguinte. Toda vez que você estiver estudando e de repente você leu ali o conteúdo, é porque acontece mesmo com materiais que são produzidos em grande escala, tá? Não tem jeito. Toda vez que você for ler ali, aí de repente uma informação está entrando em conflito com o que eu falei ou o que você viu em uma videoaula qualquer, tinha um erro inclusive numa videoaula,
tá? Deles. Então, deles não, era de outra professora, desculpa, não era deles não. Se vocês verem isso, eu vou pedir o seguinte. Primeiro, me procure, né? Vocês têm o meu contato, vocês podem me procurar. A gente vai discutir. Porque esse erro pode ser um erro igual esse, ó, que a Camille viu e eu nem percebi porque eu já estava tão concentrado no H2 que eu nem vi que aqui era N2. Aqui é um H2, consertem aí, tá? Olha só, tá em módulo porque não existe velocidade negativa, né? Na física a gente vê isso, não existe velocidade média negativa. Contudo, entretanto, então olha lá, ele fez para cada substância, ó, velocidade média do NH3, velocidade média entre o intervalo 1 e 2, velocidade média entre o intervalo 2 e 3, enfim. Ele foi fazendo para cada intervalo uma velocidade média, no caso aí, de consumo. Depois ele montou uma tabela para, né, seguir uma ordem aí e verificar exatamente o que está acontecendo ao longo da minha reação. Então, veja bem. Uma coisa é muito importante aqui. Alguns exercícios, deixa eu ver se ele traz aqui essa informação em algum canto. Não, ele não traz. Algumas vezes, ó, presta atenção, não existe velocidade média, então você calcula a velocidade média sempre em módulo, a concentração sempre em módulo. Existem, entretanto, alguns autores, alguns exercícios que assumem um valor negativo para a velocidade. Muita atenção a isso. Não existe velocidade média negativa. Ok. Mas então por que? Eu tô com o olho fechado aqui me perguntando, né? Por que, imaginando eu no seu lugar, me perguntando, se não existe velocidade negativa, o professor está falando que tem autores que às vezes colocam. Por que que eles colocam isso? Para indicar duas coisas. Consumo de reagente tende a ter velocidade negativa. Lógico. Por que que tende a ter velocidade negativa? Porque se você faz a diferença das concentrações para o reagente no início e no fim da sua reação, aqui vai ficar 1 menos 8, né? Que é final menos inicial. 1 menos 8, menos 7. Então, se eu calculo a velocidade, vai dar uma velocidade negativa, se eu não considero um módulo. Logo, alguns autores e exercícios, eles brincam com isso, tá? Eles não usam o módulo, eles calculam direto. Às vezes, eles te dão o próprio valor de velocidade, negativo ou positivo. Se esse valor for negativo, está indicando que é reagente, é consumo. Pronto. Se for positivo, está indicando que é produto, está sendo formado. Beleza? Então fica a dica aí na hora que for resolver exercícios. Mas na hora se for resolver, tipo, a gente vai considerar o módulo? Sim, considera o módulo. Considera o módulo. Agora, se for de marcar X, você considera as respostas, né? Porque aí pode ser que apareçam as respostas negativas e aí você vai saber se precisa ou não do módulo. Agora, para questões discursivas, não. Usa o módulo, a não ser que ele te fale o contrário. Tá bom? Tranquilo? Então tá. Então só faz, tipo assim, use sempre um módulo porque não existe velocidade negativa. Mas, se o exercício me pedir para indicar uma velocidade de consumo, sei lá, do reagente X, você pode aí, nesse caso, não colocar o módulo para indicar que a velocidade está sendo diminuída, que diminui a velocidade, na verdade, não é que diminui a velocidade. A concentração, ela diminui a ponto que altera a velocidade ali de consumo do meu reagente. Ela tende a zero, né? Então, aqui a gente tem uma tabela novamente organizada dentro dos parâmetros. Perceba que, para cada intervalo de tempo, olha lá, a concentração dos meus produtos e reagentes, elas obedecem esse parâmetro aqui, né? Elas decrescem. Veja que aqui não é
ele não está comparando tudo, ele compara por intervalo, ó, de 0 a 1 hora. Olha lá, concentração de amônia, concentração de nitrogênio. É metade da concentração de amônia, faz parte da reação. O de hidrogênio está muito lá em cima. O mesmo acontece aqui, ó, 2 mol. Perceba que a velocidade da amônia decai ao longo do tempo, tá bom? Então, de consumo. Então, você tem aqui esses valores que obedecem, evidentemente, os dados experimentais e, claro, o balanceamento da equação química. Tá? Aqui é só uma explicação, uma organização, né, destas Fez, informações. Gustavo, Que pode falar. vai um pouquinho mais para cima. Para cá, Não. para cá. Ele fez, tipo, para cada tempo, mas, tipo, se pedir a velocidade média, tipo, total, você já pode Você pega os direto. intervalos finais e finais. Oh. Isso, o inicial e o final, sem considerar os intermediários. Tá bom? Beleza? É bem tranquilo. Tá. E aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, estequiometria das relações e velocidades médias da relação em relação às substâncias participantes. Ok, ó, o NH3 diminui, o N2 é sempre metade do NH3 e é 3 vezes o valor, né, da minha concentração inicial para o H2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ainda não calculamos a velocidade, a gente vai começar a calcular aqui. Beleza? Olha só, eu vou parar aqui na página 37 para vocês. Eu vou começar a fazer uns slides também para vocês. Ó, meu Deus do céu, como que eu fico... Eu vou começar a fazer uns slides para vocês. Ah, que chato, câmera. Eu vou começar a fazer uns slides para vocês, igual eu estou fazendo com a terceira série, uns resuminhos. Só com as informações e vou mandando esses slides para vocês junto dos materiais que a gente vai estudar. Beleza? Gustavo, Então, ó, oi. precisa botar presente de novo? Não, pode deixar que a gente vai... Gustavo, aquela hora foi aquela... Gustavo? Não, vai ser uma aula só. A gente não deu intervalo, então vai ficar registrado tudo. Desde o início. Tá bom? Fica uma aula gigante. De 2 horas praticamente. Não precisa colocar de novo. Só se não colocou na primeira vez. Aí coloque. Eu esqueci, Gustavo. Ah, tá. Tá bom. Beleza, pessoal? Então, ó, 15 minutos aí para vocês, dispensados. Amanhã tem mais aula de química. Até a próxima. Tchau. Qualquer dúvida, me procurem lá. Tchau. E se precisar de resolução, vídeo, fale comigo. Tem que falar que precisa do vídeo. Senão eu vou dar só a resposta no áudio. Tá bom? Até mais. E de uma questão, porque não dá para resolver todas em um vídeo só. Beleza? Até mais. Maria tá aqui, Matheus.